Fala meu amigo, minha amiga advogada Guilherme Barbosa, da Turmais, da maior agência especializada em marketing jurídico. E hoje sim eu quero puxar a orelha do advogado iniciante para algo que é muito importante. Não só os iniciantes, abro um parênteses aqui, tem muito advogado já iniciado e que também não se atentou para isso ainda, certo? Mas principalmente trazer 3 dicas práticas, que não é a falta de tempo, né, essa justificativa que a gente dá para as coisas, que vai te impedir de colocar em prática. É atitude, é hábito de fato, certo? Então eu considero sim que um dos maiores erros dos advogados iniciantes, ou enfim, já iniciados, é o ato de ele não aparecer, de ele não se tornar público, de ele não impor, né? Não começar a mostrar a sua autoridade, para onde ele quer ir, as pessoas enxergarem ele. A pergunta que você deve fazer é: como eu quero que as pessoas me reconheçam? Pelo quê? Quando elas tiverem que tipo de problema, elas têm que lembrar, ou amigos, né, tiverem aquele problema, como é que eu faço para fazer com que ela lembre? Cara, você tem que reforçar muito a sua autoridade. A verdade é que demora, né? Demora 5 anos para você se formar, mais estágio, mais outros cursos, enfim, pós-graduação, e depois muito mais tempo para você criar a sua autoridade. Então, se você começa logo no início, você já vai, né, reforçando aquilo, a forma como as pessoas te reconhecem, tá? Porque a pior coisa que tem hoje no mercado é você ser o generalista, né? Você, mas eu preciso de um advogado, eu penso naquele cara. Naturalmente, se aquela pessoa tiver alguém especialista naquele assunto que surgiu, ela sente mais segurança, assim como você, sabe? Eu brinco aqui que ninguém opera joelho em clínico geral, você não operaria, sabe? Você não contrataria um advogado, um full service aí, recém-formado, ou um advogado, enfim, que até já está um pouco mais de tempo, se você tem um especialista naquilo que só lida com aquilo. É assim que o mercado está se comportando e é assim que eu sugiro a você que comece a pensar. Então, vou trazer 3 dicas práticas, tá? Bem práticas para você que está iniciando, para você colocar em prática e não ter a justificativa de tempo. Combinado? Primeiro ponto é o seguinte: eu falo num vídeo algumas semanas aqui sobre o que é melhor, a rede social privada, né, a rede social particular, ou uma rede social, uma fanpage, uma rede social do seu escritório. Quando você está começando, certo? Você pode usar a sua própria rede social privada, a sua rede social comum, a rede social que você já utiliza no dia a dia. Mas aí vem a questão, né? Quando me perguntaram isso, me perguntaram assim: como é que eu posso, por exemplo, utilizar para fins pessoais e também mostrando um pouquinho da questão profissional? Você tem que tomar muito cuidado. O que vale aqui é o bom senso. O bom senso diz o seguinte: se você acha que não deve publicar aquilo porque as pessoas vão ter algumas pessoas que vão olhar aquilo, sabe, com outros olhos, ou que aquilo pode chamar atenção para um outro lado, tá? Desde preconceito ou muita posição classe, né, digo, com relação à preferência política e outras situações, não publique. Na dúvida, não faça aquilo. E aí você passa a dar uma cara para a sua rede social, um equilíbrio de pessoal e profissional. As pessoas sim, elas gostam de ver o seu pessoal, mas não entrem em polêmicas nesse momento que você está construindo sua autoridade. Porque você precisa de gente consumindo, vendo aquilo, tá? Então utilize a sua rede social pessoal de modo que você consiga já ir colocando um pouquinho daquilo que você quer trazer, daquilo que é o seu plano, tá? E citando, por exemplo, assim, eu não sei muito bem o que eu posso falar. Então acompanhe notícias, tem alguns vídeos que eu falo sobre como ter pautas, como ter ideias de conteúdo. Acompanhe notícias, traga aquelas notícias e coloque o seu comentário sobre aquilo, sustente aquilo, transmita, por exemplo, que é muito bem visto, tanto pela OAB quanto pela sociedade, uma informação complexa, numa notícia, por exemplo, que sai lá dentro de um diário, ou, enfim, dentro de um tribunal, uma decisão, e simplifique ela, sabe? Tire o juridiquês e traga ela para o senso comum, para que as pessoas passem a entender. E aí coloque a sua opinião, coloque a sua visão sobre aquilo, né? De modo bastante neutro, e as pessoas começam a observar. Mas aí vem o segundo ponto, que é você, naturalmente, quando você sai da faculdade, e é muito comum isso, o advogado que, né, abre o escritório, ele fala assim: pô, eu tenho que aceitar todas as áreas. Natural, concordo com você, acho que eu faria a mesma coisa. Mas uma coisa que eu faria é começar a ter uma visão de longo prazo, tá? Então, você aceita todas as áreas, porque tem que pagar conta, tem que pagar o aluguel do escritório, tem que sobreviver. Legal, mas qual é a área que você, de fato, gostaria de ser reconhecido e gostaria de transitar daqui 2, 3, 4, 5 anos? É o empresarial? É o tributário? Então comece, divida pelo menos, sei lá, metade do seu tempo, 1/3 do seu dia, e comece a plantar aquilo. Então o que você começa a fazer? Na tua rede social, enfim, aonde você puder, tá, que estiver relacionado àquele meio, comece a plantar, comece a mostrar aquilo que é o seu foco. Então eu diria que isso aqui é uma visão de longo prazo. Você vai ter que, parar de atender o cliente que você já está atendendo, que paga a conta? Obviamente não. Por isso que você planta, dá essa visão de longo prazo, 20%, vou colocar assim, que é pouca coisa, mas já ajuda. Então começa a bolar um conteúdo tributário, se é o caso do tributário, tá? Começa a produzir um conteúdo por semana e começa a soltar.
naturalmente você já vai treinando, você já vai entendendo. Quanto mais você pesquisa, mais vai abrindo a sua mente para você enxergar onde você deve buscar cliente, como que você vai conseguir, certo, olhar naquilo lá na frente, mas faça isso pensando lá na frente. A visão tem que ser de longo prazo. No curto prazo paga a conta, vai crescendo, vai dando sustento, vai vivendo, né? E já vai fomentando aquele seu plano de negócio, que é um plano geralmente que demora, aí advogado sabe, 3, 4, 5, pode demorar 10 anos para você começar efetivamente a ter resultado, certo? E a terceira coisa que é o seguinte, que é bem comum, foque no hábito e não no resultado inicialmente. Puta, isso é legal pra caramba, pelo seguinte, porque as pessoas elas entram publicando e querendo que a coisa aconteça muito rapidamente, ela entra focando no resultado, ele publica já esperando o resultado. Primeiro vença você mesmo, vença no hábito, tá? Não quero que isso soe muito como coach, mas enfim, mas foque no teu hábito. Você tem que primeiro ser o cara que vai publicar, que vai fazer 100 publicações, coloca um número, 50 publicações, sem pensar no resultado. Ninguém leu, ótimo, mas você se superou, você ganhou, o seu hábito foi superado. Então o hábito vem antes do resultado, o resultado é consequência. Se você não criar o hábito, meu amigo, você nunca vai ver resultado. Por isso você tem que pensar aqui no ponto 2, no longo prazo, certo? Então primeiro, considere que isso é muito mais importante, o hábito, a disciplina, enfim, tudo isso está relacionado, né? Do que basicamente sair buscando resultado. Por que eu digo para você não sair buscando resultado? Porque você vai se frustrar, porque é difícil, porque demora, entendeu? Sempre que você publicar alguma coisa, eu publiquei, eu já fiz 12 publicações na minha rede social, Guilherme, ninguém me ligou. Sim, 12 publicações, você não fez nada. Quanto tempo? 3 meses, 4 meses. Fique fazendo isso durante um ano. Aí você já vai começar a ver uma mudança, as coisas vão começar a melhorar, porque você não vai ficar fazendo da mesma forma, você vai melhorar a qualidade daquilo, você vai seguir evoluindo. E aí você vai começar a ver que o seu hábito, a sua disciplina, você venceu essa primeira parte, vão te levar sim ao resultado, certo? Eu não queria que isso soasse muito como coach, mas não tem como fugir disso, né, um pouquinho. Espero que tenha feito sentido para você, tá? Não tem justificativa para não fazer isso aqui, não é falta de tempo, é basicamente você adaptar um hábito ou outro, melhorar um detalhezinho da sua vida social para você utilizar a sua própria rede social e aí sim começar a plantar aquilo que você quer a médio e longo prazo. Legal? Espero que tenha feito efeito aí de alguma forma esses insights para você. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até lá!